Eu te convido a abrir sua Bíblia junto comigo no Salmo de número 41. Salmo de número 41. O texto vai ser projetado na versão que eu vou ler, mas é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, você permaneça com ela aberta, para que assim como os bereanos faziam, enquanto eu prego, você tenha a oportunidade de consultar a sua Bíblia e ver se é verdade mesmo aquilo que eu estou falando. Salmo 41, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse: compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, e caiu de cama e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Amém. Eu creio que você sabe disso, mas apenas para a gente relembrar, meus irmãos, dentro do livro dos Salmos, há nele uma subdivisão de 5 livros. A primeira, meus irmãos, vai do capítulo 1 até o capítulo 41. A segunda vai do 42 ao 72. A terceira vai do 73 ao 89. A quarta vai do 90 ao 106. E a quinta vai do 107 ao... Qual que é o último salmo da Bíblia? 150. Muito bem, vocês estão espertos, né? Tem aquele pregador que pediu para os irmãos abrirem a Bíblia no Salmo 151. E muita gente ficou procurando, folheando, né? E não tem, porque o livro dos Salmos termina no 150. Curiosamente, todos os livros, aliás, todos os salmos do primeiro livro, eles são escritos por Davi. E esse salmo que a gente acabou de ler, meus irmãos, o 41, é aquele que justamente encerra esse primeiro livro. O contexto histórico dele, o pano de fundo, aquilo que estava acontecendo quando Davi o escreveu, é o mesmo do Salmo 103, aliás, do Salmo 3. Eu preguei sobre esse salmo no início da nossa série e eu falei sobre esse contexto que é o de quando Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, que havia feito uma trama para roubar o trono de seu pai e que passou então a persegui-lo ferozmente para matá-lo, para tirar a sua vida. Apesar, meus irmãos, desse salmo de número 41, parecer tratar de assuntos diversos que não têm muita conexão entre eles, na minha opinião, há um tema único que conecta as 3 partes dele, que é o tema de uma enfermidade, é o tema de uma doença grave que Davi havia sido acometido. Esse tema ele está presente nas 3 divisões que normalmente os estudiosos da Bíblia fazem nesse salmo, e eu quero mostrar isso para você. Nos versículos 1 a 3, Davi vai falar sobre a alegria de ser curado, a alegria de ser restaurado pelo Senhor na enfermidade. Nos versículos 4 a 9, ele nos fala de comentários que eram feitos por homens que eram seus inimigos,
e comentários que remetem a uma enfermidade, a uma doença grave. Como, por exemplo, quando eles perguntam quanto tempo Davi demoraria para morrer daquela doença. Ou quando eles falam que ele havia sido acometido por uma peste. E, por fim, quando eles dizem que ele havia caído de cama e que ele não se levantaria. E nos versículos 10 a 13, por fim, meus irmãos, Davi pede que o Senhor o levantasse. O que nos faz entender que, de fato, ele estava prostrado. Ele estava de cama naquele momento por causa daquela doença. O que é que nós podemos aprender com Davi aqui nesse texto para enfrentar as nossas próprias doenças, para enfrentar as nossas próprias enfermidades? É sobre isso que eu quero conversar, que eu quero meditar com você essa noite. E dando continuidade à nossa série, um salmo para, o tema que eu dei para a mensagem de hoje é um salmo para quando estiver doente. Amém? Um salmo para quando estiver doente. E a primeira coisa que Davi nos ensina, e é curioso isso, é que ser uma pessoa generosa ou misericordiosa é de grande ajuda quando nós ficamos doentes. No versículo 1, se você olhar aí na sua Bíblia, ele faz algumas afirmações com relação àqueles que socorrem, com relação àqueles que ajudam os necessitados. Esses necessitados, meus irmãos, eles podem ser pessoas pobres, pessoas miseráveis, podem ser pessoas enfermas, pessoas socialmente desprezadas ou marginalizadas, podem ser órfãos, viúvas e outras classes de pessoas. Segundo Davi, meus irmãos, quem é generoso, quem é misericordioso, quem socorre essas pessoas nas suas necessidades, é bem-aventurado, é feliz. E isso se harmoniza com o ensino do Senhor Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, Atos 20 e 35, um texto onde Paulo está dando orientações, está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Num determinado momento ele diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, meus irmãos, no socorro aos necessitados, é mais feliz quem dá do que quem recebe. E quando nós voltamos para o Salmo de número 41, nós vemos o porquê. Segundo Davi, quem ajuda os necessitados, aí começa uma lista. Primeiro, recebe livramento do Senhor nos dias maus. Uma doença significa dias maus ou não? Significa, né? Recebe livramento do Senhor nos dias maus. É protegido pelo Senhor, tem sua vida preservada pelo Senhor, o Senhor o faz feliz aqui na terra, o Senhor não o entrega à vontade dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, ou seja, cuida do enfermo no seu leito, e por fim, o Senhor restaura a saúde dos enfermos. E eu achei muito interessante quando eu estava lendo isso, meus irmãos, porque todo médico, todo especialista na área de saúde vai dizer que a prevenção é sempre o melhor remédio. Não é verdade, Cidinha? Cidinha que trabalhou nessa área, a prevenção é sempre o melhor remédio. Se alimentar saudavelmente, fazer exercícios. Amém, Lércio? Estamos juntos, né? Fazer exercício, passar por consultas, fazer exames de rotina, sempre é melhor, meus irmãos, do que ter que ser medicado, do que ter que passar por algum procedimento cirúrgico e assim por diante. Aí nós vemos Davi nos mostrando que na vida do crente também há algumas coisas que ele pode fazer para ajudá-lo preventivamente antes que a doença efetivamente chegue. Em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, nós vemos uma preocupação muito grande do Senhor com relação aos pobres, com relação aos estrangeiros, com relação às viúvas, com relação às pessoas oprimidas. E tanto no Antigo como no Novo Testamento, o povo de Deus
vocacionado pelo Senhor para ser luz entre as nações, é chamado para agir com bondade, com misericórdia e generosidade para com os necessitados. E a ideia que nós encontramos no ensino de Jesus nos evangelhos é que quem faz o bem ao necessitado é como se estivesse fazendo o bem para o próprio Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 40, o texto do sermão profético de Jesus, o Senhor afirma que sempre quando nós damos comida, damos água, damos roupa, hospedagem, ou visitamos os enfermos ou os encarcerados, é como se estivéssemos fazendo isso para o próprio Senhor Jesus. E ao fazermos isso, meus irmãos, ao Senhor, segundo as Escrituras, a promessa de bênçãos para com os generosos e misericordiosos. Por exemplo, vou citar dois para você. No Sermão do Monte, lá em Mateus 5, versículo 7, diz que os misericordiosos são felizes, são bem-aventurados, porque eles alcançarão a misericórdia de Deus. Quem age com misericórdia para com o seu próximo, receberá de Deus a mesma coisa. E 2 Coríntios 9, 6, lá Paulo vai dizer para a gente que quem semeia com fartura, também colherá com fartura. Em linhas gerais, a ideia por trás de tudo isso é: quem cuida daqueles que necessitam são abençoados e cuidados por Deus quando estiverem em necessidade. Ficou clara essa ideia para você? Quem cuida daqueles que necessitam são cuidados e abençoados por Deus quando estiverem em necessidade. Essas são promessas maravilhosas que nós temos do próprio Deus, promessas decorrentes da obediência ao segundo grande mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Meus irmãos, pessoas mesquinhas, pessoas avarentas, pessoas insensíveis, que fecham seus olhos e viram as costas para as necessidades dos outros, deixam de experimentar a felicidade e a bênção que decorrem da ajuda aos necessitados. Inclusive, segundo o Salmo 41, bênçãos na área da saúde. Como invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, seja grave ou leve, você enfrentará algum tipo de enfermidade, é bom se prevenir, meus irmãos. E essa prevenção acontece quando nós obedecemos ao Senhor nesta área. Diante disso, uma pergunta para nossa reflexão: como é que você age? Qual é a sua postura diante dos necessitados? De forma especial, diante dos enfermos que estão próximos a você. Pessoas que padecem esse tipo de necessidade na área da saúde. Você tem se preocupado com essas pessoas? Você tem ligado para essas pessoas? Mandado mensagem? Tem orado por elas? Você tem procurado saber se a pessoa está precisando de alguma coisa? Você tem ido visitar essas pessoas, tem ido na casa delas para saber como elas estão? Você tem metido a mão no bolso e oferecido ajuda, por exemplo, perguntando se ela precisa comprar algum medicamento e se ela tem dinheiro para isso? Você tem feito gestos, atos de amor para essas pessoas? E eu vou citar dois que fizeram para mim durante a minha enfermidade, quando eu estava em casa, sem poder sair. Você levou sopa para alguém que está enfermo? Você fez uma rosca com recheio de goiabada e levou para alguém? Pode parecer uma bobagem isso, meus irmãos, mas são gestos que nos acariciam. São gestos que aquecem o coração do enfermo, que acalentam o coração do enfermo. E lembre-se, quando nós fazemos essas coisas, é como se fizéssemos para o Senhor. Ele se alegrará de nós e Ele nos abençoará quando for a nossa vez de ficarmos doentes. Amém? A segunda coisa que Davi faz, meus irmãos, é uma oração de confissão
e um relato de como ele era tratado pelos seus inimigos e também pelos seus falsos amigos durante a sua doença. No versículo 4 ele fala: compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Davi reconhece aqui que não era o seu corpo apenas que estava enfermo, a sua alma também estava. E estava porque ele havia pecado contra o Senhor. Talvez, meus irmãos, pela oração de confissão que ele faz, ele entendesse que a sua doença física era uma consequência de algum pecado que ele havia cometido contra Deus, e um pecado que precisava ser confessado e precisava ser abandonado. No Salmo 32, Davi já havia relatado as consequências físicas que podemos sofrer quando nós nos calamos e não confessamos os nossos pecados ao Senhor. Versículos 3 e 4 desse Salmo 32 dizem assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. E na sequência, meus irmãos, ele relata que essa situação só mudou quando ele confessou as suas transgressões e foi perdoado por Deus. Na cultura judaica, havia uma forte ligação entre doenças e deficiências e o pecado que alguém poderia ter tido cometido para ter aquele mal. Apenas para você se lembrar disso, um exemplo do Novo Testamento, João capítulo 9, Jesus e os discípulos se encontram com um cego de nascença, estão lembrados? Os discípulos ficam muito comovidos com a situação daquele homem. E eles perguntam para Jesus assim: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Os seus pais ou ele? E Jesus vai dizer, meus irmãos, que nem sempre uma enfermidade ou uma deficiência tem origem no pecado. Naquele caso, o homem nasceu cego segundo o Senhor, para que um dia na sua história as obras de Deus, a glória do Senhor se manifestasse na sua vida quando ele fosse curado. Portanto, é importante a gente falar, nem toda doença é fruto de algum pecado nosso, mas em alguns casos, meus irmãos, pode ser que seja sim. O nosso Deus é um Pai amoroso, o nosso Deus é um Pai soberano, e como Pai amoroso que Ele é, quando nós nos desviamos do seu caminho e pecamos contra o Senhor, Deus por vezes nos disciplina para que nós voltemos aos seus caminhos. E dentro da sua soberania, meus irmãos, Deus pode sim usar alguma enfermidade, alguma doença como meio de correção para a nossa vida. Sendo assim, diante disso, a sabedoria bíblica nos mostra que quando as enfermidades chegarem à nossa vida, é importante nós fazermos um exercício de sondar o nosso coração. É importante fazermos um exercício de analisar a nossa vida e procurarmos identificar diante de Deus se a causa da nossa doença, se a causa da nossa enfermidade não está enraizada no pecado. E ao fazermos isso, se nós identificarmos alguma área da nossa vida que não está de acordo com a vontade do Senhor, aí nós podemos fazer assim como Davi. Nós podemos clamar pela compaixão do Senhor, para que Ele cure a nossa alma antes de curar o nosso corpo. Até porque, meus irmãos, a alma, segundo a Bíblia, ela é mais importante do que o corpo. A alma é eterna, o corpo não. O corpo veio do pó e ao pó voltará. Mas a Bíblia diz que a alma pertence ao Senhor e um dia ela voltará para Ele. Portanto, quando ficar doente, não esqueça de, em primeiro lugar, checar a saúde da sua alma em primeiro lugar. Amém? E quando ficar doente, talvez você também tenha que lidar com as mesmas situações como as relatadas por Davi nos versículos 4 a 9. Inimigos te ridicularizando e desejando o seu mal,
inimigos disseminando notícias falsas a respeito da sua saúde, pessoas demonstrando pessimismo ao invés de demonstrar otimismo, e pessoas que um dia foram suas amigas íntimas, frequentavam sua casa, comiam do seu pão, te traindo e virando as costas para você, assim como aconteceu com Davi. O fato, meus irmãos, é que assim como Davi, os tempos difíceis na nossa vida revelam quem é quem. Já ouviram essa expressão? No bem bom, todo mundo está com a gente. Todo mundo é nosso amigo. Todo mundo festeja conosco, né, Lércio? Come do nosso churrasco. Bebe da nossa Coca-Cola. Coca-Cola não, água com gás, que agora eu não bebo mais Coca-Cola. No bem bom, meus irmãos, todo mundo está com a gente. Mas os tempos difíceis mostram quem é quem. É bastante possível que você fique decepcionado com as pessoas que fazem parte da sua vida quando tempos de dificuldade chegaram. É bastante possível que aqueles que um dia foram seus amigos íntimos e estiveram ao seu lado nos bons momentos se afastem nos momentos de dificuldade. É possível ainda, meus irmãos, que alguns demonstrem um falso interesse só para saber notícias suas e sair por aí cochichando e pensando o pior ao seu respeito. Ou talvez especulando do motivo de você ter ficado doente e do prognóstico da sua enfermidade, como fizeram com Davi quando falaram, foi uma peste que deu nele. Caiu de cama e não vai se levantar mais. A minha palavra para você diante disso é: não se desgaste física, emocionalmente ou espiritualmente com esse tipo de gente. Nem se torne amargo pensando e dizendo, eu ajudei essas pessoas e quando eu precisei elas não estavam do meu lado, eu não recebi nada delas. Afinal de contas, lembre-se que a recompensa da sua generosidade e da sua misericórdia vem de Deus e não das pessoas. E é melhor ser honrado e lembrado pelo Senhor do que por essas pessoas que um dia estiveram ao nosso lado e hoje não estão mais. A terceira coisa, meus irmãos, que Davi nos ensina é que quando estivermos doentes, ao invés de a gente ficar focado, ao invés de nós olharmos para aqueles que nos abandonam, nos traem e querem o nosso mal, pelo contrário, nós devemos olhar tão somente para o Senhor. E esse olhar para o Senhor, observando aquilo que Davi vai fazer no Salmo, ele é composto por 3 coisas. E a primeira delas é a oração. Davi ora ao Senhor. Ele diz assim, tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me. E ele ora ao Senhor, meus irmãos, porque é o Senhor quem nos assiste, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem cuida de nós no leito da enfermidade. E é o Senhor quem nos cura, quem nos restaura e quem nos levanta. E veja que maravilhoso, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão salvos nas mãos do Senhor, onde nada nem ninguém pode nos tirar, a própria morte para nós significa cura, meus irmãos. A própria morte para nós significa cura. A própria morte significa restauração completa e perfeita daquilo que nos fazia mal. Porque no céu não existe enfermidade, no céu não existe sofrimento, no céu não existe leito, no céu não existe doença. Glória a Deus por isso. Além de orar, mesmo na enfermidade, Davi, ele busca viver de modo que agrada ao Senhor. Ele busca preservar a sua integridade. Ele busca viver como uma pessoa justa diante de Deus. E ele crê, meus irmãos, que vivendo dessa forma, Deus seria fiel, Deus o sustentaria e Deus não permitiria que os seus inimigos prevalecessem contra ele. Eu tenho certeza que você já assistiu, assim como eu, algum filme ou série cujo enredo era mais ou menos assim. O personagem tinha uma vida comum, tinha uma vida pacata, tinha uma vida até mesmo meio sem graça, até que um dia ele faz um exame de rotina e ele recebe o diagnóstico de que ele tem uma doença terminal e que restam apenas poucos dias ou pouco tempo de vida para ele. Aí o personagem, desesperado com aquela situação, ele adota a seguinte postura: já que eu vou morrer, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a vida, eu vou curtir a vida.
Aí nós vemos o personagem usando drogas, nós vemos o personagem assaltando um banco, nós vemos o personagem matando alguém, um chefe, alguma pessoa que ele não gostava. Vemos o personagem gastando com cartão de crédito, que ele sabe que vai morrer e não vai ter que pagar aquela fatura mesmo. A gente vê o personagem vivendo experiências sexuais que ele sempre sonhou em viver. Enfim, como diz o ditado popular, a pessoa enfia o pé na jaca. Já assistiu algum filme assim? Já assistiu? Ela abandona seus valores, em muitos casos ela abandona a sua própria fé. Afinal, que Deus é esse que deixou acontecer algo assim comigo? E a pessoa se expõe a excessos de todo tipo, com a desculpa que ela precisa aproveitar o resto de tempo que ela tem. Davi faz justamente o contrário aqui no Salmo, meus irmãos. O que ele faz é: eu estou prostrado em uma cama, a minha doença é grave, mas eu vou viver de modo que agrade ao Senhor. Eu vou viver com integridade, eu serei uma pessoa inteira. Eu não vou negociar os meus valores. Eu não vou negociar o meu caráter por causa de uma doença. E esse também, meus irmãos, é o nosso desafio. Eu, como pastor, tenho acompanhado muita gente enferma, muita gente doente. Aqui mesmo em Votuporanga, eu acompanhei alguns irmãos desde o diagnóstico até o dia que faleceu. Vivi isso com familiares, vivi isso com parentes, vivi isso com amigos. O fato, na minha experiência, é que doenças são capazes de mudar as pessoas. Doenças são capazes de mudar as pessoas. Algumas ficam amargas, algumas ficam ressentidas, algumas ficam agressivas, algumas passam a ter comportamentos danosos, destrutivos, tóxicos, como abuso do álcool, abuso de medicamentos, abuso de substâncias ilícitas. Algumas abandonam a fé e passam a ter aversão a Deus. Portanto, meus irmãos, tenha cuidado para que isso não aconteça com você, se você chegar ao ponto um dia de ter uma enfermidade grave. E para te ajudar nisso, a gente pode observar a terceira coisa que Davi faz. Ele permanece na presença de Deus e ele bendiz o Senhor de eternidade a eternidade. E o interessante, irmãos, é que ele reconhece que estar na presença de Deus e bendizê-lo por toda a eternidade, sustentando a sua integridade, é algo que vem do próprio Senhor. É o Senhor que o sustenta como um homem íntegro. E é o Senhor que o traz e o mantém na sua presença para sempre. E isso para nós é algo acalentador, é algo confortador. Porque eu e você somos pecadores, eu e você somos falhos, eu e você somos fracos, e nós podemos sim nos desviar dos caminhos do Senhor e nos afastar de Deus em tempos difíceis, como quando nós estamos doentes. Mas Davi vai mostrar para a gente que Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, Deus é tão cuidadoso com relação a mim e a você, que é Ele mesmo que nos atrai, é Ele mesmo que nos alcança, é Ele mesmo que vem até nós e faz com que nós andemos na sua presença, com que nós nos relacionemos com Ele. E é andando, vivendo, permanecendo continuamente na presença de Deus, meus irmãos, em meio à enfermidade, que nós vamos sendo fortalecidos, animados e encorajados pelo Senhor a seguir em frente, a enfrentarmos o que vier, crendo, como nós cantamos há pouco, e com Deus ao nosso lado, nós já somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, por meio daquele que nos amou. E dessa forma, meus irmãos, assim como Davi fez, nós somos capazes de bendizer o Senhor, de louvar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de eternidade a eternidade, mesmo diante das piores doenças que possam atingir a minha e a sua vida. Quando estiver doente, saiba que estar na presença do Senhor continuamente é fator decisivo até mesmo para o seu prognóstico, sabia? Até mesmo para como a doença vai se desenvolver, até mesmo para como você vai reagir a ela. Já está cientificamente comprovado que pacientes que têm fé respondem melhor a tratamentos de saúde do que aqueles que não têm,
Inclusive está cientificamente comprovado também, meus irmãos, que quem tem fé vive mais do que aquele que não tem. Sabia disso? Tem um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que atestou que quem vai à igreja uma vez por semana, pode reduzir a mortalidade de 20% a 30% em um período de até 15 anos. Imagina vocês que vêm 2 vezes. Não conta para ninguém, viu? É segredo nosso aqui. Quem vem de terça-feira vai viver 2 vezes mais. Quem vem só de domingo vai viver um pouquinho só. Então vale a pena, viu? Espalhem esse segredo para que tenha mais gente aqui. Mas, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é explicado por muitas coisas. É explicado pelos nossos hábitos, que são mais saudáveis, pela forma como a gente vive, e é explicado também pela nossa fé, meus irmãos. Ter fé, ter esperança, ser otimista, ativa em nós hormônios do bem-estar, sabia disso? Como a endorfina e a dopamina. Quem tem fé se sente melhor diante da enfermidade, reage melhor a medicamentos quando precisa tomar. Portanto, quando você ficar doente, fica bem pertinho do Senhor, porque a pior das hipóteses, humanamente falando, que é a morte, ainda é para nós a melhor das hipóteses, espiritualmente falando. Afinal de contas, como disse o apóstolo Paulo, viver aqui é bom, viver aqui é lucro, mas estar com Cristo é infinitamente melhor. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. E quando você estiver doente, que você possa revisitar esse Salmo 41 para aprender sobre o cuidado de Deus na sua vida nesses tempos de enfermidade. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos passar para o nosso tempo final de oração. Eu quero fazer 2 momentos de oração hoje. Nós falamos sobre doença, nós falamos sobre enfermidade. E nós queremos orar pelos enfermos. Mas queremos orar de forma especial pela vida de vocês que estão aqui. Então, se você tem passado por alguma enfermidade, se você tem passado por alguma luta na área da saúde, eu quero te convidar para você vir até aqui à frente. Se você está com um familiar seu doente e quer orar por ele, venha também. E nós vamos colocar diante do Senhor. E nós vamos clamar àquele que é poderoso, ao médico dos médicos. Amém? Se você quer interceder pela sua vida ou por algum familiar doente, vem aqui à frente, nós vamos orar nesse momento.